Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Estamos de volta com o nosso curso de Direito Civil, parte de contratos. Vamos para a nossa aula 2.7, onde nós estamos estudando as diversas classificações dos contratos, tá? Esse ponto, ele é muito importante, tá? E vai nos acompanhar ao longo de todo o estudo dos contratos, tá? Então, mesmo quando a gente estiver lá na frente, falando sobre contratos em espécie, nós vamos voltar diversas vezes no ponto relativo às classificações. Então, é bem importante que você compreenda essas classificações que nós estamos passando aqui, tá? Não pule, né? Não, já sei, não vou assistir. Assista, porque ou você vai se recordar de algum ponto que você não lembrava mais, ou, né, melhor ainda, você vai aprender algo que até então não sabia. Então, fica aí, tem um pouquinho de paciência, que a gente logo, logo vence esse ponto, tá? Eu vou começar aqui o compartilhamento da nossa tela. Tá aqui, ó. 2.7, nosso critério quanto à formalidade ou solenidade do contrato. Então, formalidade ou solenidade. E aqui, de cara, já faço uma observação com você, que é muito importante você compreender que existe diferença entre formalidade e solenidade, tá? São duas coisas distintas. Me recordo que logo que eu entrei na faculdade de Direito, né, quando falava em contrato solene, em solenidade, eu imaginava que nós estávamos falando de um evento, né? Nós estávamos falando aí de uma espécie de cerimônia, mas na verdade não tem nada a ver, né? O que nós vamos analisar agora é o seguinte: quando nós falamos em forma, nós estamos falando de um gênero, tá bom? Então, forma é um gênero, do qual é espécie a solenidade. Então, daí você já visualiza que formalidade não se confunde com solenidade. São dois pontos distintos. A forma é gênero e a solenidade é espécie. Eu sempre, quando leciono esse ponto, né, dou a seguinte dica para os meus alunos. Quando nós estamos falando em forma, quando a tua prova, quando o teu examinador pergunta sobre forma, ele está falando de forma escrita. Então, dizer, por exemplo, que um contrato é formal, significa dizer que aquele contrato foi celebrado sobre a forma escrita, ok? Então, forma, quando nós falamos em forma do contrato, nós estamos falando em forma escrita. Porque, como nós vamos ver daqui a pouquinho, existem contratos que podem ser feitos verbalmente, né? Isso é muito comum. Então, forma é forma escrita. Solenidade, por outro lado, é a exigência de escritura pública, de um ato público. Então, dizer que um determinado contrato é solene significa dizer que aquele contrato deve ser celebrado sob a forma de escritura pública, através de escritura pública. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto de diferença que eu preciso deixar muito claro para vocês. Ok? Vamos lá. Dito isso, um contrato pode ser formal. Então, a primeira possibilidade, contrato formal. Contrato formal eu já adiantei para vocês. É aquele que exige forma escrita. Contrato formal é aquele que exige forma escrita. É o que acontece, por exemplo, com o contrato de fiança. O contrato de fiança, ele obrigatoriamente tem que ser celebrado por escrito. Então, o contrato de fiança é um exemplo de contrato formal. Onde está isso, professor? Está lá no artigo 819 do Código, que nós vamos estudar mais para frente na parte de contratos em espécie, quando formos falar
do famoso contrato de fiança. Mas desde já fica essa informação para você. Se você vai celebrar um contrato de fiança, o código exige a forma escrita. Tem que ser por escrito. Tudo bem? Por outro lado, um contrato informal é aquele contrato que não exige a forma escrita. Não exige forma escrita. E aí é importante você saber que no nosso sistema, no nosso direito civil, os contratos informais, eles são a regra, tá? Eles são a regra geral. Então, regra geral no direito civil brasileiro, os contratos eles são informais, eles não precisam ser celebrados sobre forma escrita, ok? Então, se você se recordar do artigo 107, que é um artigo que está lá na parte geral do Código Civil, esse artigo traz para a gente o famoso princípio da liberdade das formas, né? Os contratos, os negócios jurídicos têm forma livre em regra. Bom, em regra. Claro, às vezes, como eu acabei de mostrar para vocês, a própria lei exige forma escrita. Aí é uma exigência da lei, né? Aí não tem o que discutir, tá na lei, não tem o que discutir. A regra geral, quando você vai fazer um contrato, forma não escrita, tá bom? A regra é a forma não escrita. Por exemplo, vou fazer um contrato de prestação de serviços, né? Contrato super presente aí no nosso dia a dia, prestação de serviços. Posso fazer prestação de serviços sem ser pela forma escrita? Claro que pode, não tem problema nenhum. Aliás, a título de curiosidade, hoje mesmo, por coincidência, eu fiz um contrato de prestação de serviços sem ser por escrito. Percebeu? Então não há problema nenhum. Agora, quando nós falamos em contrato solene, este tipo de contrato é aquele que exige escritura pública, tá? Então você vai ter que celebrar o contrato por escritura pública. E aí, vale a pena a gente lembrar de outro artigo da parte geral do Código, que é o artigo 108, um artigo famoso, um artigo que muita gente conhece, que é aquele artigo que diz o seguinte: olha, quando você for alienar, por exemplo, vender, quando você for alienar bens imóveis, quando você for alienar bens imóveis, né, cujo valor supere 30 vezes o maior salário mínimo vigente, este contrato exige escritura pública. Ok? Então, exemplo clássico seria de uma compra e venda de um bem imóvel, mas não qualquer imóvel, mas sim um imóvel cujo valor seja acima desse valor mencionado pelo artigo 108, 30 vezes o maior salário mínimo vigente. Ok? Até mesmo, né, qual foi aí o raciocínio da lei, qual foi o raciocínio do artigo 108? Conferir maior segurança ao negócio. Né? Conferir maior segurança, porque estamos falando de um imóvel com valor econômico expressivo, então para dar maior segurança para esse negócio, para esse contrato, exige-se escritura pública. Então, neste caso, a compra e venda, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, será classificada como um contrato solene. Tudo bem? Contrato solene. Isso é muito importante. Tá? Isso é muito importante. Ok? E, para fechar, o contrato não solene é aquele que não exige escritura pública. Tá?
posso celebrar através de instrumento particular, não há necessidade de escritura pública. Então, nós estamos diante de um contrato não solene. Exemplo, de novo, pense numa compra e venda de um imóvel, só que o valor desse imóvel está abaixo dos 30 salários mínimos. Professor, então eu posso fazer uma compra e venda de imóvel sem escritura pública? Se o valor do imóvel estiver abaixo deste parâmetro que eu acabei de mostrar para você, sim, plenamente possível. Plenamente possível. O artigo 108 só exige a escritura pública se passar desse valor. Claro que na prática, né, pessoal, é muito comum as partes escolherem fazer o contrato por escritura pública, mesmo a lei não exigindo, tá? Isso é muito comum, isso é super possível, tá? Não tem problema, tá? Porque geralmente as partes, elas estão mais preocupadas em dar uma maior segurança para o negócio, tá? E aí as partes acabam optando pela escritura pública, ainda que não haja uma exigência da lei nesse sentido, tá bom? Então, com isso, pessoal, nós fechamos essa nossa aulinha, fechamos o critério quanto à formalidade, que é super importante, né? Formalidade, solenidade, você não confunde mais. Formalidade, estou falando de forma escrita, solenidade, estou falando de escritura pública, tá bom? Espero que você tenha compreendido. O nosso próximo tema já está aqui, é o próximo critério, né, quanto à independência, mas para a aula não ficar muito longa, eu vou parando mesmo por aqui e no próximo vídeo a gente continua, tá bom? Estou interrompendo o compartilhamento e, novamente, reitero para você o pedido, que se você está gostando dos vídeos, está gostando aí do nosso curso, então me ajude se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, ajudando na divulgação, compartilhando, né? E não se esqueça também de ativar as notificações no YouTube, aquele sininho, para que você sempre seja avisado quando um vídeo novo for ao ar, tá bom? Forte abraço, bons estudos, até a próxima!